Achei que era churrasco. Não, para boa parte do Brasil, um vexame do Flamengo, com o maior investimento da América do Sul, eliminado para o Olímpia da forma que foi. Ah, gente, esse vai ter que ter muitas explicações, mas muitas explicações. Cara, no início da temporada, o Thiago ele fez um levantamento, Thiago Fernandes, grande Thiago Fernandes, meu amigo, meu irmão, que eu tenho uma admiração absurda. Ele fazia um scout dele assim que favoritismo tá pelo orçamento que tem, pela qualidade do elenco, e ele já colocava, ó, o Atlético tem que ter isso, o Cruzeiro tem que ter isso, mas lá no alto da prateleira, o Thiagão Fernandes colocava Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, porque era fava contada, porque eram os dois maiores elencos do país, as duas maiores folhas salariais. Thiago Fernandes, te apresento o Flamengo eliminado da Copa Libertadores para o Olímpia. Nome e sobrenome, Elton Novaes. Jorge Sampaoli. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, mas a verdade é que eu acho o Sampaoli um cara superestimado. Não pelo conhecimento técnico dele, o Sampaoli tem um conhecimento técnico absurdo. Para mim, dos caras do futebol brasileiro hoje, talvez seja o que mais conhece ou esteja ali no top 3, 4 de conhecimento futebolístico. A questão do Sampaoli é uma coisa inegável, ele sempre teve um problema de vestiário. Ele teve esse problema no Santos, ele teve esse problema no Atlético, ele está tendo esse problema no Flamengo. Isso ficou nítido com a situação do Pedro recentemente. Então, honestamente, Elton, para mim o grande ponto para essa eliminação do Flamengo é a comissão técnica. E aí é uma questão que, quando eu digo que ele tem problema no vestiário, ele também tem problema com os dirigentes. Porque no Santos, por exemplo, contratou o Cueva por 7 milhões de dólares e não usou. No Atlético ele mandou buscar o Léo Senna e não usou. Ele mandou buscar o Bueno e não usou. No Flamengo o Alan já virou a reserva dele, foi um jogador que ele pediu. Então, sinceramente, eu acho que é um cara que ele é muito instável e essa instabilidade faz mal ao trabalho dele. E por isso, para mim, o Flamengo foi eliminado no jogo de ontem. Ô, Valu, tem uma frase que a gente gosta muito de usar, eu e você usamos muito. Respeito o futebol. Respeito o futebol. Mas eu tô com o Thiago, assim, em partes. Eu não acho que é tudo nas costas do Sampaoli. Eu acho que o Marcos Braz, Rodolfo Landim tem que se explicarem também, porque este Flamengo que vive mudando, né, a direção. O técnico que estava no Flamengo está no São Paulo. Muito bem, o Dorival Júnior. Uma demissão que até agora ninguém consegue me explicar e me convencer. Era para tirar um técnico que viesse e tirasse mais do elenco. Tá, já deu errado há muito tempo. Há muito tempo. Porque o trabalho do Sampaoli, eu não acho o Sampaoli essa porcaria que muita gente acha, mas o trabalho é muito ruim. É o pior trabalho do Sampaoli no Brasil. Então, assim, é um vexame para mim, este do Flamengo, dos maiores da história da Libertadores, com todo respeito ao Olímpia, que é um gigante sul-americano, merece respeito, tricampeão de Libertadores. Mas pegando time por time, para mim é um vexame que só não se iguala àquela eliminação do Flamengo para o América, do México. Depois é a segunda maior vergonha da história do Flamengo, na minha opinião. Ô Emerson, eu queria te ouvir da seguinte forma, eu queria olhar agora para um outro olhar. O que foi fundamental para o Olímpia para encaixotar esse time do Flamengo no jogo de ontem? Olha, eu acho sim que o primeiro ponto que a gente tem que abordar é o seguinte: nas competições mais longas, né, de pontos corridos, eu concordo com a ideia de que um elenco qualificado, uma folha de pagamento acima das outras, a possibilidade de você vencer é muito grande, muito grande. Já nas Copas de competições de tiro curto, muitas vezes eu assisti o jogo ontem, a atmosfera criada ali no Defensores del Chaco foi algo assim, inacreditável. Então, às vezes vai no peso da torcida, vai na pressão, e como são apenas 2 jogos, às vezes um primeiro jogo você não consegue abrir uma margem boa dentro de casa, como aconteceu no jogo do Maracanã, a situação ficou complicada para o Flamengo. E não, elenco por elenco, sem dúvida nenhuma, o Flamengo é bem superior ao Olímpia. Muitas pessoas também apostavam no Flamengo na final da Copa Libertadores, mas eu ainda acho que as competições curtas podem acontecer muitas surpresas. Nós já vimos vários clubes de um nível menor, né, de um porte menor, vencer a Copa do Brasil, por exemplo, que é uma competição de mata-mata, e por aí vai. Mas a partida de ontem realmente não foi um bom dia do Flamengo.
falaram aí da questão do Sampaoli, eu acho que ele, talvez, né, a postura, talvez não só dele, da comissão técnica, tenha criado assim, um ambiente ruim para quem está à beira do campo, né? Você está com poucas pessoas para te acompanhar e te auxiliar, e você de repente perde o auxiliar, expulso, depois perde o treinador. Eu acho que isso traz um peso também para a equipe, para aquele que está em campo jogando, que às vezes ele vai olhar para o banco e não tem um apoio, não tem uma palavra ali, uma orientação, algo que possa ajudá-lo diante de um momento difícil, como foram vários que o Flamengo viveu ontem na partida do contra o Olímpia. Bom, eu já vou colocar o Ulisses já nessa roda, mas primeiro eu tenho que dar um recadinho aqui, ó. Dê um pequeno reparo à construção do seu sonho. Venha para a CNR, eu vou chamar para cá o Rogerão. Rogério, satisfação sempre muito grande. Quando você aqui, cadê o Dinho? O Dinho, você tem que fazer aquela... Não, mas tá fazendo cadê? um sucesso, Ó, vai, ó. cadê o Dinho? Cadê o Dinho? Aí, ó. Aí, ó, vai. Olha o sucesso, gente. Olha como é que dança bem esse homem. Olha. É, beleza. Eu vou vender até mais, Rogerão. eu vou vender mais. Você tá parceiro, doido. parceiro é parceiro. É isso aí, parceiro. Vamos lá, o que a gente tem hoje? Ó, em primeiro lugar, boa tarde a quem está nos assistindo aí, né? Esse recado é para você que está nesse momento de fazer um pequeno reparo, construindo ou reformando a sua casa, entendeu? É isso aí, a CNR é isso mesmo, de um pequeno reparo à construção do seu sonho, né? Se você ainda não nos conhece, nos conceda esse privilégio, venha nos conhecer, né? Faça um orçamento conosco, surpreenda-se. Faça aqui, ó, como o Cláudio Antônio Rodrigues, lá do condomínio Vale do Ouro, de Ribeirão das Neves. Grande Ribeirão das Neves, abração. Um abração, tá nos assistindo. E tem mais, se quiser saber sobre as ofertas que eu vou anunciar aqui e as outras estão à sua disposição, WhatsApp, televendas, liga lá, né? Vem E com a vamos gente. de oferta, querido? Vamos lá, né? Que é sempre bom. Esse é o momento tão esperado. A primeira oferta do dia é o seguinte, ó, a tinta Quartzolite não. são, ó, é isso Não. aí, ó. É isso mesmo? Galão com 3,6 litros nas cores branco neve, branco gelo, palha, areia, camurça e algodão egípcio. Aqui sem certeza que a arte não tá errada. Esse é o Não valor tá, aqui de mesmo. R$ 107 reais por R$ 34,50 à vista uma vez no cartão. Ótimo. Só não pinta a casa se não quiser, né? Vamos pra mais? Desse jeito, vamos pra lá. Próxima, olha, é o piso Viva Cerâmica cinza brilhante, é um piso HD, tá certo? 58 por 58, um piso extra marmorizado de R$ 34,90 por R$ 26,90. Essa oferta em 10 vezes no Tá cartão. muito querido. bom também. Se tem mais uma aí, já Tem, coloca pra na tela pra finalizar, gente, vamos lá, porque o trem tá piso bom. em Cefra, PD 45480. É um 4545 extra, esse é brilhante. Serve para casa se você quiser, de R$ 32,90 por R$ 22,90. Essa oferta também em 10 vezes no cartão, meu Hoje querido. você vai estar em qual loja? Estou indo aqui agora para Pedro II, 1450. Estou lá à sua disposição. Lá pertinho da minha casa. Dê um pequeno isso reparo à construção do seu sonho. Venha para a CNR da Reforma Construção, BH, Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha. E a dança que não... Não, aumentou a audiência. Agora arrebenta. Um abraço, gente. Obrigado. Já, obrigado. Até mais. Ó, deixa eu continuar falando a respeito do Flamengo, porque é necessário, né? A torcida do Flamengo é muito grande aqui em Minas Gerais. Ulisses, me fala uma coisa, o que você tinha falado aqui no começo do programa? Você tem coragem de falar gravado? Sobre o Sampaoli? Sobre o Primeiro que eu Sampaoli. acho que o Sampaoli é muito cococó e pouco ovo. Essa é que é a verdade. O Sampaoli, né, gente, só ganhou 2 títulos aqui. A gente estava lembrando aqui com o Thiago Fernandes, uma Sul-Americana, um campeonato chileno e mais nada. É um E vive campeonato de mineiro. multas. Não, mas eu falo assim, para ter essa projeção, esse Ele salário também leva a maravilhoso. Copa América com o Chile. Ganhou a Copa América com o Chile, mas É. o Chile sempre foi aqui, tá em crise, chama o Chile. O Chile não tem tradição nenhuma. E o trabalho dele aí, pelo amor de Deus, no Atlético ele saiu aqui muito bem, bem quisto, né, pelos funcionários, pelos jogadores. E aquele episódio com o Pedro, realmente acabou trazendo um desconforto total ali. Eu acho que ele perdeu o vestiário. E o Flamengo também, gente. Parece aquele programa da Record, a Fazenda, né? Tem sempre uma baixaria de 24 em 24 horas. Quando era na Gávea, que o Flamengo treinava lá, tem um pipoqueiro, eu morei lá 10 anos, lá dava notícia do Flamengo. O pipoqueiro ficava no orelhão lá, passando para os jornalistas, ó, fulano não veio treinar hoje, Cicrano brigou com o preparador físico, então tudo no Flamengo dá uma grande repercussão. Agora, vamos ver o que ele vai fazer. O São Paulo ali, né, não tem mais clima, não tem jeito, eu acho que tem que mudar tudo e essa questão do vestiário é fundamental, né? Se não tem vestiário, não tem futebol, né? Será que muda alguma coisa? Será que, Thiago, você que tem sempre muitas informações, tá balançando lá? Você Não. acha que não, né? Ficou os pezinhos firmes, Ficou. tá forte. Mesmo com a eliminação, o Flamengo vai mantê-lo. Então, essa manutenção, para mim, nesse momento da temporada, ela talvez até seja acertada, porque o Flamengo tem semana que vem um jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil diante do Grêmio. E é um jogo muito importante.
Então talvez o Flamengo espere o que vai acontecer de fato nessa semifinal para depois definir qual será o futuro do Sampaoli, mas nesse momento ele permanece no cargo. Eu posso colocar o HG nessa conversa aqui, ô André? Pode? Ô HG! HG, a gente fala bastante a respeito dessas situações, principalmente envolvendo folhas salariais, mas tem uma coisa que a gente sempre lembra, é que se o Flamengo não fosse uma instituição tão bagunçada, ninguém segurava ele no continente. Assim, pro bem do futebol e pelas divisões de títulos, é até bom continuar assim, né? O Flamengo, eu falei agora há pouco no Jogo Aberto exatamente sobre isso, sabe? Impressionante, né? A dimensão que é o clube, o que tem de grana, né? Extremamente rico, mas um futebol paupérrimo, uma arrogância absurda de seus dirigentes, incompetentíssimos, né? Landim e o Braz são incompetentes, porque com o elenco que tem, com o dinheiro que tem, com o que fatura, com o que tem de estrutura, de torcida e tal, era para ganhar tudo todo ano. Ah, não, mas não é assim. Não, aqui no continente poderia ser se fosse bem gerido, mas não é. Agora, a gente destaca o Landim e o Braz, incompetentes ao extremo. A gente aponta para o Sampaoli, que eu confesso que eu também fui enganado, que eu achava que o Sampaoli fosse um baita treinador, não passa de um bom técnico tão somente. Agora, a pipocada homérica também, né? Uma pipocada, mas assim, equina, né? Porque esse elenco, com essa qualidade que tem, sai na frente, toma a virada. Aí eu mando a culpa no peito do Sampaoli, da direção e tal, mas os jogadores do Flamengo, se troca de técnicos aqui, pelo menos para mim, e eles nunca irão assumir isso, está muito claro que esses caras estão de saco cheio também do trabalho do Sampaoli, não ter comprado a briga do Pedro, né? Inclusive o Sampaoli foi até muito omisso diante de um problema tão grave, né? Mas está muito claro, o Matheus Cunha, nossa, uma vontade absurda de pegar a bola, que é o gol, mas independentemente disso, não vou aqui falar que foi a culpa do Matheus Cunha, os jogadores também precisam carregar um pouco dessa irresponsabilidade. Foi uma pipocada das maiores da história do Flamengo, dentro de campo e fora de campo, convenhamos, né? O imenso Flamengo é muito mal gerido, é o cofre cheio de grana e de arrogância também. Ô HG, brigadão, daqui a pouquinho você volta pra gente falar da rodada do fim de semana aí, envolvendo as equipes mineiras. Emerson, rapidinho, eu queria ouvir de você, porque eu nunca perguntei isso para um treinador, eu sempre perguntei para jornalista e para alguns jogadores. Como que você vê, de uma forma geral, o trabalho de Sampaoli? É difícil falar de um colega, né? Difícil falar porque... Coloquei numa bomba, né? Ele, da mesma forma que eu, talvez não gostaria de ser avaliado o seu trabalho por uma outra pessoa que faz a mesma função que ele. Eu acho assim, de uma maneira geral, né, o que vem acontecendo no Brasil hoje, de 20 treinadores da Série A, 13 são estrangeiros. E até você chegar num outro país, por mais que às vezes você até acompanhe o trabalho, acompanhe o desempenho dos jogadores, é difícil, não é fácil você gerir um grupo, tem a questão do idioma, mas é fácil de entender, não é tão fácil assim. As dinâmicas de treino são muito rápidas, o que você fala é muito rápido, às vezes você precisa de um bate-papo mais individual com o atleta e a língua tem um certo sentido nisso aí. Acaba que, até por uma questão matemática, o estrangeiro acaba dando certo no país, né? Porque se de 20, 13 são estrangeiros, alguém vai dar certo, né? A chance maior é que dê certo do que dê errado. Nada contra a questão da nacionalidade, mas sim de alguns aspectos que envolvem o fato de você ser uma pessoa de uma outra nacionalidade para trabalhar num país onde que a própria cultura do futebol aqui é muito diferente. Agora, só para completar esse raciocínio do Emerson, concordo, mas é o seguinte, Emerson, o Sampaoli já passou aqui pelo Santos, já passou pelo Atlético, já poderia estar falando português e muito bem, assim como a Pia, a técnica da seleção feminina brasileira, não fala português, estando aí na frente do cargo durante anos. Então, acho que falta também abraçar o país, a cultura do país, entender melhor, boa vontade, do que simplesmente ficar lá no seu altar, como muito aconteceu aqui no Atlético. Ele não tinha relação com ninguém, não falava com ninguém e não fazia questão nenhuma de abraçar a nossa cultura, de conhecer o nosso idioma e fazer disso uma ferramenta a mais e positiva para o trabalho dele fluir. Então, por isso é que é mais uma crítica que eu faço ao Sampaoli. Não gosto do trabalho dele.